dela era 1.500. Eu fiz mais 1.500 de venda só de sugestões que eu fui dando pra ela ali. O lojista que ele não tem público-alvo, ele tá sempre estressado com o estoque dele. Então quem quer trabalhar com online é isso, não adianta. Tem que pôr a cara ali ou botar Ou alguém pra botar a cara, senão Exato. pô, não vai ter cara. O tráfego é só o pilar de geração de demanda. Se tu não tiver teu Instagram estruturado, teu processo comercial ali afiado, não vai dar boa. Qualquer loja, desde ticket de 200, 400, 500, enfim. Qualquer loja, se tu tem essa personalização, o cliente ele vai levar mais. Pra você conhecendo o teu cliente e você conhecendo o teu produto também, que é muito importante, você tem muito mais chance. Foram 3 anos já de e-commerce, mas de um ano pra cá que começou a virar mais e começar a ir. O que tu poderia dar de dica pro pessoal pra talvez eles não passarem por dificuldades que tu passou? Cerberus Cast, o podcast de negócios para empresários da moda da Cerberus Assessoria. Se você tem uma loja de moda, uma marca e sente que você trabalha, mas o negócio nem sempre responde do jeito que deveria, bom, esse podcast é pra você. Meu nome é Luiz César, sou host do Cerberus Cast. A ideia é sentar à mesa com quem vive o jogo de verdade pra falar de bastidores, decisões difíceis e do que normalmente não aparece no Instagram. E hoje aqui no nosso episódio, tô aqui com a Juliana. Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Se apresenta aí um pouquinho pro pessoal. Luiz, eu que agradeço pelo convite. Tô super ansiosa para compartilhar mais conhecimento aqui com vocês. Então, eu sou proprietária da Antonieta, uma loja que já tem 9 anos de história. E sou formada em jornalismo, então vou mostrar um pouquinho de como foi essa trajetória aí para vocês. Show. E Juliana, o que você fazia antes da sua loja de moda? Em que momento você decidiu empreender no ramo da moda? Eu fiz muitas coisas, muitas mesmo, mas desde criança, várias coisas ligadas à moda e beleza, né? Então, minha avó tinha um salão de beleza, eu comecei a trabalhar no salão de beleza da minha avó muito cedo. Tinha quantos anos? Com uns 12 anos, meu pai me deu uma chapinha e eu fiz daquilo um negócio. Tudo eu fazia negócio. E comecei a fazer chapinha nas clientes da minha avó e ganhava uma grana ali. Depois, ia na casa das pessoas também. E durante um tempo, na minha adolescência, eu era a amiga referência. A gente vai a algum lugar, que roupas vamos usar? Liga pra Ju. Então, assim, apesar de não ter muitos recursos, eu me virava bem com o que tinha. E sempre tive uma personalidade muito forte, assim, um estilo muito próprio, né? E isso foi sempre crescendo dentro de mim. E ali durante a adolescência e um pouco mais velha, fui trabalhando em outras coisas. Fui gerente comercial de transportadora, fui recepcionista da faculdade. Mas, aos finais de semana, eu fazia sempre o que a minha paixão, né? Que era, ou trabalhava em salão, fazendo cabelo e maquiagem, e depois eu me metia a fazer produções e fotografar as pessoas, né? Normalmente eu começava pelas minhas amigas que tinham terminado com o namorado e estavam naquela fase chateada. Eu falava, vamos lá em casa que eu vou te produzir. Aí eu vestia, maquiava, arrumava e fotografava. E depois eu fiz disso um negócio. Então, tudo que eu fiz nessa sempre parte... bem criativa. Muito, e sempre deu muito certo. As pessoas disputavam ali tanto um horário comigo no salão, quanto para fazer essas fotos, mas porque sempre teve um fundo muito... Não era grana, era... Que legal poder fazer isso por alguém. Então, foi assim que começou. Aí, depois de um tempo... Trabalhei em banco, trabalhei muito tempo em banco. É puxado. Bem diversificado, assim. Trabalhei em banco, aí eu fiquei noiva e fui morar no interior de São Paulo. Já estava morando em Curitiba nessa época, fiquei noiva, fui morar no interior de São Paulo. E lá eu tinha um pouco mais de liberdade, porque eu trabalhava com o meu noivo na época. E eu fiz um blog de moda. Só que esse blog eram dicas de compras no AliExpress. Então, assim, eu dava dicas de moda barata. Naquela época era super acessível. Sim. Hoje em dia o AliExpress é tudo caro. Porque tem imposto e tudo mais. Naquela época não tinha. E foi uma explosão, assim. Tinha, na época, a gente tá falando de 13 anos atrás, tinha 5, 6 mil acessos diários. Era muita coisa. Então, ali eu fui crescendo nesse sentido. Aí eu fazia algumas produções para desfile e tudo mais. Então, sempre essa coisa da moda muito ligada, sabe, a mim.
E assim foi. Aí, quando eu me separei, eu voltei para Curitiba, voltei a trabalhar em banco e, né, meio perdida ainda Uhum. naquela fase. E aí fiquei mais um tempo, deixei tudo e aí comecei do zero mesmo, mas como sacoleira, Acho que enfim. o pessoal de casa aí, o pessoal deve estar. Nossa, eu também. Comecei Uhum. sacoleiro, sacoleira. Exatamente. E que daí é todo aquele processo, né? Uhum. Mas sempre desenvolvi muito bem conteúdo, sempre fui muito comunicativa. Como falei, sou formada em jornalismo, então isso Te ajudou ajuda bastante, né? também, né? E assim, comecei com a loja até vir a loja física, que foi em 2017. 2017, tu já tava com quanto tempo de loja? Uns 2 anos. Uns Então dois anos, foi em 2015 ali que tu decidiu abrir a loja. exato. E Daí como é que tomei de foi? coisa. E como é que foi pra ti, Juliana, com relação. Será que eu abro, não abro, começo a fazer ou não? Eu acho que tu, não sei se tu fez uma transição de sair do banco pra fazer isso. Eu sempre fui uma pessoa muito conservadora, muito responsável, assim, e organizada. Então, primeiro, eu me calcei um pouco Uhum. financeiramente, porque eu sabia que o início não ia ser, né? Não tem como, ainda mais sem muita estrutura. Sim. Então, eu fiz uma reserva, por isso eu voltei para o banco e fiquei ali até conseguir ter uma reserva legal. E fui com a cara e a coragem, daí a gente já começou a postar em Instagram, ia nas casas, ia muito. Às vezes tinha amigas que faziam, jantar em amigas. Ia com malinha e vendia para essas amigas. Então, foi assim, trabalho Uhum. formiguinha mesmo. Até que em 2015, eu tive uma sócia, que aí a gente abriu a loja física mesmo. E foi super bacana, os primeiros meses ali decolou super bem, até porque ela tinha uma rede muito legal, conhecia Uhum. muita gente. Só que depois disso deu, né, uma diminuída ali e chegou uma fase, acho que foi 2019, que eu quase fechei mesmo. Porque a minha loja, ela tem muito a minha personalidade. Uhum. Eu não. Já tentei, tá indo muita senhorinha na loja, vamos achar coisas para senhorinha. Não, isso não funciona. Eu acho que você tem que definir o O teu público. público Uhum. total. E em alguns momentos você vai se perder nisso, porque você quer agradar todo mundo, só que não dá. Não dá. É Não dá. impossível. Então, no meu Nem Jesus setor agradou ali, todo né? mundo, Não por que tem que vai como. ser o dono de loja ali vai Não agradar vai. todo cliente com o tipo de roupa? Então, eu acho que ali no meu caso, demorou um pouquinho mais, mas quando veio, Hum. veio de uma forma muito legal, porque é exatamente o meu estilo. Então, as pessoas se identificam primeiramente comigo, né? E depois vão encontrar ali vários estilos, mas numa mesma vertente, numa mesma proposta, né? Uhum. Então não tem nada dentro da minha loja que eu escolho tudo a dedo, muito assim, minuciosamente, como se fosse para mim. Então eu acho que esse também foi um dos motivos para demorar um pouquinho mais a decolar, porque foi uma coisa Essa bem questão de formiguinha. tu definir teu público-alvo, aprender a dizer não para alguns clientes e focar só no Exatamente. teu público ali, por E exemplo. eu atingi exatamente esse público, né? Então é um boca a boca, é um trabalho formiguinha que principalmente naquela época, mais demorado, mas quando aconteceu, tem umas clientes que são fiéis há muitos anos, né? Então isso é muito prazeroso, assim, é o melhor de tudo, na verdade. E Ju, o que que tu acha que foi um diferencial para tu decolar e tu conseguir crescer com a tua loja? Olha, eu acho isso, porque o meu estilo é um estilo muito próprio e realmente só quem se identifica mesmo, né, vai querer comprar na loja. E hoje a gente tem um público enorme. Acho também que a preocupação com o visual, onde você vai fazer a foto, o lugar onde você vai fazer o vídeo, não digo superproduções, mas você Uhum. tem um cuidado mesmo de Sim. ter uma coisa estética bacana, sabe? Você tá bem arrumada, o cabelo alinhado, isso faz muita diferença. É a mesma coisa se tu tiver de chinelo, vai fazer muita diferença também pro Não, lado negativo. total. Então, assim, às vezes eu recebo muitas mensagens de lojistas,
perguntando a respeito de uma empresa de tráfego pago, alguma coisa assim, e eu vou lá e olho o Instagram dessa loja. Eu falo, gente, não tem milagre, não vai Que dar para fazer ajude. milagre. Então, muito depende da gente, né? A gente tem as parcerias, tudo, mas mais de 50% é como você está fazendo. Então, eu acho que na verdade é um misto de tudo, é o teu carisma, é como você explica, o cuidado também. Isso é uma coisa que eu sou muito chata, as minhas funcionárias ficam até, né? Porque assim, a cliente vai comprar, elas estão atendendo, Aham. aí ela vai comprar, eu faço questão, vou lá, entro no perfil da cliente, vejo se aquela peça vai servir. Um cuidado, porque eu falo, gente, é tão bacana quando você está comprando algo e você vai receber aquilo, a expectativa que você cria em torno daquilo. E se você se frustra, provavelmente você não volta a comprar. Não, porque a experiência Dificilmente. morreu ali. Uhum. Então, esse cuidado mesmo, e eu gosto muito disso, e isso às vezes me desgasta bastante, porque eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, mas eu gosto de estar atenta a isso e passar isso sempre para minha equipe, né? Para que isso seja, Sempre feito também, não só claro, contigo. não só por mim, mas que vire uma regra mesmo, né? Uhum. Porque eu acho que faz muita diferença, essa coisa bem personalizada mesmo. E na tua visão, ô Juliana, o que que tu acha que muito dono de loja acaba pecando quando o assunto é definir público? Porque com certeza tu conhece diversos lojistas, lojistas que ainda estão no mercado, que surgiram agora, Uhum. lojistas que estavam no mercado e não estão mais no mercado. Até porque, não sei se todo mundo sabe, tá aqui assistindo, mas o mercado da moda é o tipo, modelo de negócio que mais quebra no Brasil, Uhum. né? Então, o que que tu vê, ô Juliana, na tua visão, que as pessoas têm muita dificuldade com relação ao público-alvo? De lojistas que tu já viu, conversa? Eu acho que esse mercado da moda, por um tempo, virou meio assim: ai, tô cansada de trabalhar CLT, ou enfim, vou abrir uma loja de roupa. Gente, não é assim. Eu acho que tem que ser algo muito profundo, onde você realmente entenda do que você está fazendo, né? Eh, eu digo, eu não sou uma grande especialista em moda, eu não fico estudando um monte de tendências, eu sou muito intuitiva e isso sempre funcionou para mim, porque eu sempre acreditei e eu boto fé no meu negócio Uhum. 100%. Tem várias, outras áreas da minha vida que às vezes eu tenho dúvida de alguma coisa, nessa eu não tenho, nunca tive. Então eu acho que é muito sobre isso, e público-alvo também é sobre isso. Se você não tem um estilo definido, se você, não sabe muito bem definir o que é legal, o que não é, se você gosta, já não, talvez o negócio nem seja para você. Então, eu acho que o mercado da moda não é para quem, eu quero investir em alguma coisa, eu vou investir nisso. Não, você tem talento ou você tem alguém para tocar que tenha talento, porque é muito feeling. E é isso, e o público-alvo tem que ser de acordo com o que você acredita. Você não consegue vender uma peça que você não gosta. Uhum. Eu não consigo. Aliás, eu nem mostro. Comprei, acho que comprei errado, ela fica ali meio abandonada. Então tem que ser algo que você realmente acredite. É até um ponto bacana que tu trouxe, Ju, porque tu trouxe assim, ó, porque senão se eu comprar a peça, ela vai ficar lá encalhada. E aí é o grande problema hoje do lojista de moda, ele não tem um público-alvo, aí Uhum. compra um monte de produto, vou dar um exemplo, o tipo de tamanho, ele, por exemplo, é PMG. Uhum. Aí a pessoa, ela vai e compra um monte de peça GG, sendo que ela quase não vende. Exato. Mas ela achou a peça, nossa, mas que peça bonita e tal, mas só tem GG, sei lá, vou levar. Aí fica lá parada no estoque. Mas isso foi uma coisa que eu sofri bastante um tempo, porque muitas clientes GG e tudo mais começaram a procurar muito a loja. Eu acho que até pelo perfil mais diferente e tal. E aí eu me sentia frustrada, Porque porque tu eu queria ajudar a queria. pessoa. Eu quero oferecer Aham. isso para ela. Só que daí durante um tempo até testei, comprei algumas coisas, só que você acaba ficando com aquilo. Então, assim, não, esse público, eles têm um mercado específico, que daí é o plus size e tudo mais. Eu não vou conseguir abraçar o mundo, né? Seria bom se tu Então, conseguisse ajudar eles ali com o teu estilo, a tua loja, teu atendimento. exato. Mas tem que abrir mão de algumas coisas para você conseguir ganhar outras. Exatamente. Eu vejo assim, Ju, eu falo muito que o lojista que ele não tem um público-alvo, ele tá sempre estressado com o estoque dele.
Primeiro, que hoje em dia já é difícil vender. Toda hora é imposto, Uhum, imposto, aumenta a inflação, a economia retrai, o público uhum, compra menos. Aí, se tu já tem um público errado, o teu estoque vai exato, ficar lá parado. exatamente. Mas uma dica que eu dou, assim, é não investir muito em modinhas. Modinhas que são muito Uhum. passageiras, né? Igual a gente teve há um tempo atrás o borro. Gente, daí era borro de tudo quanto é jeito, que não é o verdadeiro borro. O borro chique, na verdade, eu amo, são peças que eu tenho bastante na loja, mas veio aquela modinha muito forte e aí aquilo estava infestado, você não aguentava mais olhar. É até ruim, porque passou um pouquinho de tempo, você já não consegue mais desenvolver aquele produto, né? Então, investir mais em peças-chave, um blazer bacana, uma alfaiataria legal. eh, o meu ali, o meu carro-chefe são os jeans, né? Que eu gosto muito, como eu tô usando hoje, não vai aparecer, mas é um jeans largo e tudo mais. As clientes amam, então elas procuram a loja sabendo que vão encontrar esse tipo de jeans despojado, peças de qualidade. Então, coisas que você vai conseguir trabalhar também em outros momentos que não sejam somente naquela Aquela época, né? fase de Aham. modinha. Então, essa é uma coisa que eu também já cortei, assim, sabe? E pra ti, Ju, como é que a Juliana ela pensa sobre, vou botar assim, os produtos campeões? Porque, igual tu falou, tem determinados produtos, determinadas peças ali que vai Uhum. vender o ano todo. Sim. Vai ter só um momento ali, talvez, que vai vender um pouco menos, mas vende o ano Uhum. todo. Como é que foi pra Juliana, na jornada da Juliana, ela conseguir entender isso na Uhum. loja e conseguir trabalhar com isso? É, a gente tem algumas dores, né? Mesmo relacionada a isso, porque eu tenho um produto na loja que eu já vendo há 3, 4 anos e os clientes não se cansam, né? Que são peças chaves, assim, que combinam do verão ao inverno e com diversas composições. Porém, a gente às vezes não consegue tanta reposição de estoque, né? Então, mas são produtos normalmente de um preço intermediário, né? E que a gente consegue casar Uhum. em qualquer estação. Mas não é fácil a gente achar esses produtos também, até porque a gente não quer ser muito repetitivo, quer estar sempre lançando coisas novas. Mas, como eu falei, são produtos chaves. Por exemplo, eu tenho um top lá na loja que a gente vende muito já há uns 3, 4 anos. E é impressionante. Às vezes eu falo, não, chega. As pessoas pedem, então tem que Ô, ter. Juliana, cadê o top? É, tem que ter. Então a gente traz em outras combinações e acaba virando uma novidade Uhum. também, né. Mas é isso, tem que estar sempre renovando os conteúdos. Show. E Ju, como é que foi pra você lá no início? Eu acho que é a dor de muita gente, tu deve ter passado por isso também, com certeza, com relação às primeiras contratações que a Juliana fez. Como é que foi a tua experiência lá no início? Gente, isso aí é um desafio, eu acho que em qualquer época, porque eu sou muito coração, muito coração. Eu já fico amiga, eu quero ajudar, quero fazer tudo. Eh, tenho um problema seríssimo também, vou abrir isso aqui para vocês, que é o delegar para mim é difícil. Eu falo uma vez, aí não fez, eu vou lá, eu mesma faço. Isso é um problema, né, porque isso acaba te demandando bastante. Eh, então, mas hoje uma dica que eu dou é contrate com cuidado, sem pressa, eh, Que não seja primo? de preferência, e é isso, não mas eu ainda é uma dor minha, não é algo que eu resolvi 100% assim, ainda tô Ah, evoluindo normal, muito sempre vai ter. nesse processo. Mas como que foi pra ti lá no início, Juliana? Tipo, talvez a primeira contratação, a segunda, como é que foi essa experiência lá? Ah, eh, eu quero saber em que sentido que você quer saber. Como é que foi pra Juliana ir entendendo que tem que falar, às vezes tem que estar ali junto também pra acompanhar se fez, não fez? Ah, As experiências ruins, porque todo dono de loja já teve experiência ruim. várias, mas isso tem bastante. Eu acho que o mais difícil para mim, assim, foi passar para as funcionárias qual o propósito real da loja, Uhum. né. Eu sempre falei: "Gente, não façam não vão com sede ao pote, não vão com a intenção de vender, você não precisa ir com a intenção de vender, vai com a intenção de entender o que a cliente busca, o que que ela precisa, onde ela vai, para que que ela vai. Olha o corpo dela, o que que fica legal".
eu acho que é mais um estudo, Uma sabe? parte consultiva, digamos assim. Exatamente. E muitas funcionárias não tinham isso, esse tato. Talvez, ai, não, a gente precisa bater meta. E eu sempre falei, pense no, como se fosse para você, como você gostaria de se sentir. Porque automaticamente vem, sabe? Todas as vezes que eu fiz isso, automaticamente fluiu, veio, sem estar pensando que eu preciso bater meta. Óbvio que a gente pensa isso. Eu mais ainda, eu tenho um monte de boleto e conta para pagar, né? Eu falo de você está garantido, e o meu, né? Mas de verdade, eu nunca fui com a intenção de, não, preciso que a cliente leve. Não gostou? Não leva. E eu acho que as pessoas percebem isso. Então, eu tento passar ao máximo isso para elas, para que se torne um hábito mesmo e Aham. para que seja mais leve, entende? Para que seja super leve. Hoje, para mim, é muito automático eu olhar uma cliente, eu tenho isso muito automático mesmo. Não sei se é um dom ou se. Eu não me lembro em que momento que isso começou a acontecer. Por exemplo, tem uma cliente na loja, as meninas estão atendendo, eu passo pela cliente. Eu olho ela, eu já sei tudo dentro da loja que vai dar nela. É como se fosse um raio-x, assim. Aí, às vezes, eu até chamo as meninas e falo, ó, aquela peça, essa, tudo. E é batata. Dá certo, mas é um interesse, Sim, sabe? E é o meu prazer é ver a cliente feliz. Então, eu acho que o mais difícil é passar isso para os funcionários de uma forma genuína mesmo, exato. Porque sabe? muitas das vezes a pessoa acha que é só uma parte romântica, né? Digamos assim, tal, mas quando Não tu vê é. na prática e a pessoa entende ali, vê que fica mais leve, faz sentido. Não, é muito profundo, assim. E eu digo, hoje eu não estou tanto mais na linha de frente, porque os bastidores consomem muito, né? Demanda muito tempo, São as coisas mas. que não estão no Instagram e ninguém vê. Nossa, meu Deus, mal sabe, né? Como que é. Mas, assim, a minha parte preferida, o que me dá mais prazer é quando eu tô lá na frente atendendo uma cliente que eu esqueço de tudo e eu tô ali focado nela. Tanto que tem muitas clientes que chegam e perguntam por mim por isso, porque eu monto os looks, eu vou, eu arrumo, eu e pego calçado e faço. Adoro. Como se fosse uma produção mesmo, né? E a cliente acaba levando por isso, né? Então, é muito gostoso. Essa é a melhor parte. Pena que eu não posso tanto mais, não dá tempo de ficar nessa linha de Mas frente. acredito que o juiz é um grande diferencial teu, né? Porque, por exemplo, eu dei uma acompanhada no Instagram e o teu Uhum, ticket médio ali, ele provavelmente é um pouco mais alto, né? Não é, uhum, talvez aí a média do que as lojas de moda costumam ter, um ticket mais alto. Então, o uhum, ticket mais alto, ele demanda muito essa venda consultiva, né? De tu tá ali com a cliente. E com quanto mais tu tá certeza. ali naquela venda consultiva, mais a cliente acaba levando. Isso, na verdade, qualquer Qualquer loja, loja. desde ticket de 200, 400, 500, enfim, Uhum. qualquer loja, se tu tem essa personalização, o cliente ele vai levar mais. Não, e outra, você conhecendo o teu cliente e você conhecendo o teu produto também, que é muito importante, você tem muito mais chances, porque assim, eu falo para as meninas, se a cliente vem e pede uma blusinha branca e você entrega a blusinha branca, isso é tirar pedido. Isso é lá no balcão da farmácia, né? Agora, mas você viu isso aqui que a Ju colocou junto e tal? E de novo, quando fazer isso, não fazer com a intenção só da cliente comprar, mas olha que legal essa combinação. E tem esse outro aqui também que você pode combinar, que fica bonito. Ah, você tem pouco busto, vai ficar legal, ou você tem, entendeu? Uhum. E por isso você entender o teu produto, entender tua cliente, entender para o que ela precisa. Gente, você tendo isso, mas de uma forma leve, nossa, você aumenta ali tuas vendas. Teve um dia que eu fiz um teste, eu peguei todas as clientes que estavam comprando no dia, e falei, todas nós vamos oferecer alguma coisa, porque assim, eu tenho a minha loja física, mas 90% das nossas vendas são online. E a gente vai oferecer aqui alguma coisa que se encaixe aqui, porque Uhum. normalmente elas mandam o quê? O look. Mas você viu o brinco que tá usando? Você viu a bolsa? Olha, acho que teve de 10 clientes, uma só que não quis. Você tem noção do que é isso? Que é um produto E adicional tu em acredita, Juliana, noventa que por tem cento? muito dono de loja que tem, não é, é um medo, na verdade, medo de perturbar o cliente por fazer perguntas, por Mas oferecer o produto. Mas, Luiz, isso que é uma coisa interessante. Eu me lembro que quando eu trabalhava no banco, eu me sentia assim. Quando eu ia oferecer algo
porque o gerente pedia, ó, tem que oferecer isso Tem que bater e tal. meta. Eu me sentia péssima. Eu falava, não sirvo para isso aqui, não quero fazer isso, não quero ficar enchendo o saco do cliente. E hoje, o que eu tento passar para as minhas funcionárias é que não, você não está enchendo. Na verdade, você está ajudando. Queria eu ir num lugar, comprar uma roupa e alguém me oferecer coisas, a combinação perfeita para aquilo. Então, assim, é a forma como a gente vê, né? Então, hoje eu jamais vou enxergar isso como tá enchendo. Eu falo, nossa, isso aqui tá muito lindo. Que top se ela levar. Ela vai amar comprar tudo, né? Levar isso aqui completo. E às vezes eu sou até chata mesmo, porque como eu visto todas as peças, quando veste muito bem, eu fico para cliente, olha, tá fenomenal. E elas sabem que quando eu falo, é verdade mesmo. Se Aham. não tiver, eu não falo. Então, isso te dá um gás. Um Eu up. já vejo como, que legal, ela vai amar. Tô fazendo meu Deus, por ela, entende? Não é por mim de verdade. E daí, olha, 90% quando você indica algo que faça sentido, Obviamente. não é aleatório. Eu falo, não é encher a cliente de foto, Até não porque o é. cliente depois ele vai perceber que tu tá só oferecendo Não, coisa por oferecer. tem que fazer sentido, né? Sim. Dá certo. Mas é doideira, que o pessoal de casa tem muito medo de, não, eu vou perder o cliente vai achar que eu tô. Uhum. Não, cara, Não, você deixa é muito dinheiro uma. na mesa. Eu vejo que é muito uma trava, Ju, Uhum, que os empresários do ramo da moda têm, é isso, de, cara, tá ali. uhum. Porque muitas das vezes, e claro, eu entendo, por exemplo, tu falou que tu passou pelo banco, tu teve essa experiência comercial. Tem Sim, muito dono de loja que não teve essa experiência comercial, aprendeu a vender ele com a loja e vambora, no cara a tapa, com as ferramentas que tinha até ali. sim. Mas quanto mais tu oferece. Eu tenho até uma história, Ju, por exemplo. Duas crianças, enfim, vendendo paçoca no semáforo. Uhum. Um ofereceu 10 para 10 pessoas a paçoquita dele lá. O outro ofereceu para 50. Quem Uhum. vendeu mais? O que ofereceu para 50. Lógico. Ele Exatamente. teve muito mais nãos, muito mais erros, com Uhum. certeza, mas ele ofereceu mais, ele vendeu mais. Com certeza. E pra ti, Ju, o que que tu acha que foram os maiores erros na tua jornada com relação a vendas, a loja, a marketing, enfim, que foram grandes erros que tu enxerga e o que que tu poderia compartilhar com o pessoal aí pra eles talvez pegarem de insights, não passarem por isso, ou se já passaram também, eles, pô, também já passei por isso. Olha, eu vou te falar que até hoje não tem nada que eu fiz que eu falei, nossa, foi uma pisada bem feia, assim, porque eu sempre fui muito cautelosa, Uhum. com tudo, até demais. Muito conservadora, assim, ao extremo. Eu acho que não é esse o perfil até ideal. Acho que tem que ter um contraponto ali Tudo depende, né? pro mercado. Mas foi uma coisa que eu aprendi muito com o meu pai, então sempre fui extremamente ali, tudo na pontinha do lápis. Então não tem nada assim que eu tenha feito de que eu entendi como um erro grave. Não que me venha agora. Não necessariamente um erro super grave, assim, doido, mas erros que você foi tendo na jornada e que hoje tu olha, cara, se eu tivesse passado por isso e isso daqui agora, eu teria feito assim, assim, assado. Eu acho que mais a questão de planejamento, porque como eu cresci muito no atropelo, então até hoje isso é uma coisa que eu luto, assim, diariamente, sou muito cobrada por isso, que é a questão do planejamento de coleção mesmo, porque até hoje eu chego, o que que vai ser hoje? O que que eu vou postar hoje? Eu sinto o dia e isso te traz uma ansiedade muito grande, quando você não faz um planejamento de postagem, um planejamento de coleção. Eh, eu tenho não sei se eu tenho TDAH, não sei, mas eu tenho que ser na última hora tudo. Então, hoje tenho que resolver isso, aí eu resolvo. E isso atrapalha muito, porque gera muita ansiedade. E eu comecei a fazer uma mentoria esse ano, que tem me ajudado muito nesse sentido, tipo, de realmente colocar os números todos na mesa, ver para onde você foi, para onde você está indo, Uhum. para onde você quer chegar, e era algo que eu não fazia, porque eu ficava muito na linha de frente, matando um leão por dia 10 leões por hora, na verdade. e isso te gera muita ansiedade, porque você acorda, meu Deus, e hoje, o que que eu vou fazer? Então essa questão do planejar hoje para mim está sendo um desafio ainda, imagina depois de 9 anos, né?
planejar os meus dias para me trazer mais leveza também, Uhum. né? Principalmente a gente que tem a loja física, mas que funciona 90% ali do online. Então, essa questão do planejamento é muito, muito importante. Planejar os teus dias, tuas postagens, para você não se perder, porque senão vira uma loucura. Uhum. E eu, Juliana, tu falou, por exemplo, que 90% das tuas vendas são no online. O Uhum, pessoal de casa deve estar assim, meu Deus, Juliana, mas como é que tu faz 90% no online? O meu é 10% e eu já acho que é top, porque eu tenho dificuldade. O uhum. que tu acha, ô, Juliana, que hoje o diferencial, ou, por exemplo, ali, que ajuda a Juliana a ter 90% das vendas pelo online? Porque tem muita loja, o Juliana é muito dono e dona de loja de moda, e que, cara, tem muita dificuldade de vender no online. Uhum. 90% é no físico. O que tu acha que esse diferencial, como que a Juliana... Claro, foi uma jornada, eu imagino. Sim, Mas como é que foi isso pra ti? sim, foi um caminho bem longo, que eu acho que dá para ser cortado, né? Mas, primeiro, eu acho agilidade no atendimento, né? Ele mandou mensagem, gente, é na hora. Na hora. Isso é uma coisa que me pega muito e eu fico muito em cima. Eu tenho acesso ao Instagram ali, tudo, então eu tô o tempo inteiro verificando, às vezes respondo também. E atender no online como se fosse no presencial mesmo, né? Então, tem muitas lojas, você pergunta o preço, ela responde o preço e morreu. Acabou. Não é isso. Você vai desenvolver, vai mexer no Instagram da cliente, vai ver o perfil dela, vai perguntar, vai para que ela quer, qual evento, vai mandar como se fosse um atendimento presencial, né? E também aquilo que eu falei de ter um visual atrativo, né? E é isso, não tem outro jeito a não ser esse. O que tu enxerga, assim, Juliana, de lojistas que tu conhece, que tu sente que a dificuldade, às vezes, qual que é essa trava que tu enxerga, assim, de pessoas que tu conhece, talvez pessoas que tu acompanha, assim, também? O que tu acha que pode ser essa trava que o pessoal não consegue ir pro online, na tua visão? Eu acho que tem que aparecer muito, não adianta. Você pode ter o melhor conteúdo do mundo do teu fornecedor. Se você não aparece, não vende. Isso é uma coisa que comigo lá, às vezes meu Deus, tem conteúdos maravilhosos. Não adianta, elas falam, eu vou esperar a Ju fazer. Então tem que aparecer, tem que estar todo dia movimentando de alguma forma, não adianta, tem que ter constância mesmo. E a gente sabe que não é fácil, né? Não. Porque parece rápido ali, mas na verdade, meu Deus, tem dias que eu tô assim, e já há tantos anos, né? Então demanda muito. Mas eu acho que é isso, tem que aparecer, tem que mostrar, tem que falar sobre aquilo. Outra coisa que eu percebo, você explicar sobre a peça, né? Mostrar detalhes e tudo mais. Às vezes nem sempre é o que é o jeito mais lindo, uma super produção, mas um jeito que realmente apareça. Uhum. Isso faz muita Valoriza a diferença. peça também, né? Exatamente. E o que tu daria de dica pro pessoal que quer vender mais no online, Ju? Isso, que capriche nos conteúdos. Uma coisa que funciona muito bem também é você, vamos supor, eu tenho um look. Eu vou fazer 3 tipos de conteúdos diferentes daquele mesmo look. Um, eu vou gravar ele ali, talvez no cabide, para mostrar mais Uhum. detalhes, o botão, o acabamento e tal. O outro, eu vou fazer um arrume-se comigo. O outro, eu vou fazer, no meu dia a dia usando, né? Então, variar o mesmo a mesma peça em vários conteúdos diferentes. Isso funciona muito bem, principalmente quando você tem profundidade de estoque, né, que aí se você ficar repetindo sempre o mesmo criativo, não dá tanto Não vai. resultado, mas eu acho que variar e falar, e o outro é com musiquinha, e assim É porque vai. é aquilo, né, Ju? A moda, ela tem que gerar desejo. E se tu tá sempre postando da mesma forma, a mesma peça, tu não gera desejo. Exatamente. E às vezes um criativo não funciona bem, você vai, faz um outro diferente, muda algumas coisas e é impressionante, não adianta. Se o teu criativo ficou bonito, pode ter certeza que você vai vender. Agora, quando você olha e fala, deixa ele de lado e faz outro. É, Normalmente não funciona. não, é muito disso, Ju, tu tinha comentado ali sobre... Tem lojista que ir lá, fazer tráfego pago e tudo mais, mas vai ver o Instagram, é foto de Não, fornecedor, não quase tem. não posta, não aparece. Aquele fundo
sem graça, uma foto sem qualidade, não adianta, não tem milagre. O atendimento demora, é que eu não sei se o pessoal de casa sabe, mas 65% das compras, o cliente ele opta pelo atendimento rápido. Uhum. No varejo, obviamente. Sim. Do que preço, do que qualquer outra coisa, é o atendimento rápido. Porque se a pessoa ela tá com desejo, ela manda mensagem, se tu responde na hora, o desejo dela tá ali ainda, e aí vai indo. E não é só isso, as pessoas hoje têm uma vida muito corrida, então eu digo por mim, às vezes eu tô comprando um calçado, alguma coisa ali online, respondeu na hora, tá. Se não respondeu, meu filho, talvez amanhã eu vá ver de novo, e daí já perdi o interesse. Então Já lembrou que tem que comprar tal coisa, aí tu, não, É. depois eu vejo. Daí você já, né, perdeu a emoção. É muito na hora, por vários motivos, tem que ser rápido. Exato. Porque eu vejo assim, Ju, é muito doido. O dona de loja lá, eles acham que vai botar o tráfego pago, né? Eu falo isso porque É um hoje milagre. a gente atende mais de 200 lojas na Cerberus, né? Que a gente só Aham. trabalha com o público da moda. E todo mundo acha que vai fazer o tráfego, vai ter um milagre. E a gente Não. fala, não, se tu não... O tráfego é só o pilar de geração de demanda. Se tu não Uhum. tiver teu Instagram estruturado, teu processo comercial ali afiado, não vai dar Exato. boa. Inclusive essas lojistas que me mandaram mensagem ultimamente perguntando sobre isso, eu respondi exatamente isso, né? Olhei o Instagram, obviamente não fui tão direto, mas eu falei, olha, não tem milagre. Tipo, vai depender muito ali do criativo que você vai fornecer para o teu marketing, senão não, Não né? vai. E que bom que não dá pra fazer milagre, né, Ju? Porque Não aí dá. quem trabalha duro, faz o básico bem feito, se Exato. esforça, se diferencia muito no Exato. mercado. E não adianta, tem que ter um borogodó, tem que ter uma coisa. Se você fizer uma coisa engessada, sem graça, que não chama, dificilmente vai virar. Vai ser Tem só que mais uma ter. loja, né? Exatamente. E já temos bastante. Bastante. E Juliana, o que que normalmente não que acontece na tua vida, nos bastidores, e que normalmente não aparece no Instagram? Porque no Instagram tudo é muito lindo, né? E nos Tudo. bastidores ali, o que que não aparece no Instagram? Bom, eu ainda vou para São Paulo comprar, então eu carrego as compras. Tem dias que eu chego 8 da noite aqui em Curitiba, eu vou direto para a loja, tiro tudo sozinha, né? Aqueles fardos enormes, eu desfaço, já começo a separar. Tem dias que eu saio 3 da manhã da loja depois de fazer isso, porque além de tudo, eu sou muito metódica e gosto de tudo extremamente organizado. Então, eu já deixo tudo extremamente organizado para as meninas chegarem no outro dia, etiquetarem e passar as peças para a gente expor. Então, essa correria ali, que é pesado mesmo, é um trabalho braçal, eu faço ainda. Uhum. Não tem nada dentro da loja que eu não faço. Eu passo roupa, eu limpo a loja, tudo. Não tem nada que eu não faça. Então, os bastidores ali que é o mais puxado, né? Estragou um ar-condicionado, vai correr atrás. Estragou não sei o quê. Tudo sou eu, não tem alguém que faça isso pra mim. Então, eu fico total ali com a mão na massa. E hoje, Ju, quando tu olha com relação a isso da Juliana tá ali junto, sendo a cara da marca, tu acha que isso é um diferencial da tua loja, do porquê você consegue vender 90% no online, do porquê tu consegue trabalhar com um ticket bacana ali, um ticket mais alto? Tu acha que isso é um diferencial Com da certeza, Antonieta? com certeza, não tenho dúvidas. As clientes se identificam muito comigo, né? Seja talvez pelo teu jeito, aí já estão acostumadas com a forma como eu faço os conteúdos, o estilo de corpo, ela já tem uma referência, né? Uhum. Então, não tenho dúvidas que até penso, meu Deus, eu preciso arranjar uma substituta ou alguém que me ajude, pelo menos, mas é difícil. Elas ficam bem apegadas à minha imagem, né? Eu acho Uhum. que hoje eu sou a cara da loja. Porque eu vejo hoje, o Juliana, assim, ó, tu escolheu o teu modelo de negócio, você ser a cara do negócio. Uhum. Mas tem dono de loja, dona de loja, que não escolhe nenhum nem outro. Não escolhe ele ou ela ser a cara da marca, mas também não escolhe ninguém. Não tem um colaborador, um influencer, sei lá, um freelancer ali. Pô, e aí fica naquele limbo, ninguém aparece. Eu Tu com acho mais certeza deve difícil. conhecer bastante pessoas, de donos de loja, assim. Na verdade, as referências que eu tenho, né, que são as pessoas que eu me inspiro, que eu vejo assim, são o perfil parecido com o meu nesse sentido, né? São a cara da marca e tudo mais. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se lojas que não têm isso, principalmente no mercado digital, né? Se isso realmente desenvolve, acontece, né?
funciona muito bem loja física com público de loja física, que não é o meu caso. Eu tenho um espaço, mas como eu falei, 90% do meu público é online. Gostaria muito de ter bastante fluxo na loja física, mas o meu ponto também não fica num lugar eh, que tem muito acesso, né? Então, por isso essa demanda alta no online. Então, quem quer trabalhar com online é isso. Não adianta, tem que pôr a cara ali ou botar Ou um alguém na pra botar cara. a cara, senão, pô, Exato. não vai ter cara. Porque eu ri assim, ô Juliana, mas é muito doido porque, por exemplo, geralmente a loja ali já vende no físico e tal. Só que é aquilo, depois da pandemia, tu viu, tu sentiu na pele, assim como todo mundo que tá assistindo sentiu na pele, que, cara, as Uhum. vendas no físico diminuiu muito, porque o público mudou. Eu, por exemplo, Completamente. você, o pessoal de casa, quando vai pedir, vou pedir um sushi, um hambúrguer, uma pizza, não vai num lugar. Só se vai ser pra sair com o pessoal, pra ter uma experiência, Exato, mas geralmente pede em casa, pelo exato. online. E você sabe que a minha virada foi na pandemia? Na pandemia eu cresci muito, bizarramente, assim. Eu levei todas as peças para casa, porque daí estava tudo fechado, ninguém Uhum. sabia o que ia O ser que que ia acontecer depois o dali? Covid. Levei tudo e falei: "Gente, o que que eu vou fazer?". Só que parada jamais, né, não consigo. Fui aí até peças que eu nem estava mais postando, divulgando, coisas paradas, eu vendi tudo. Eu lembro que eu começava a trabalhar 8 da manhã e parava meia-noite. Minha sala de casa virou um mar, assim, de sacolas. Foi muito legal, aquilo ali me deu um gás, né. E foi como a gente conseguiu sobreviver, porque você não tinha como comprar, não tinha como viajar, os fornecedores todos fechados. Naquela loucura. Foi bem legal. Por exemplo, Juliana, com essa relação, da pandemia, o pessoal indo para online, o movimento de loja física diminuindo naturalmente ali, qual foi aquele momento que tu olhou assim, cara, o online acho que é o segredo, velho, eu vou focar mais nisso daqui. Quando que foi que tu teve esse estralo, assim? Na verdade, eu sempre trabalhei muito online, até meu público do físico vinha por conta do Instagram, né. Então eu sempre tive isso, desde a época de Aham. sacoleira, sempre foi o Instagram, né. Aí agora eu tenho o meu e-commerce, né, que ficou uma forma mais fácil também, para poder já ter tudo lá, dá um pouco mais de trabalho no início, mas depois vai que vai. Eu acho que é uma baita mão na roda mesmo, até para você ter ali, né, o teu catálogo mesmo de produtos. Mas o e-commerce faz o quê? Uns 3 anos? Mas de um ano para cá que ele começou a girar mesmo, que a gente começou a fazer os patrocinados já voltados ali pro e-commerce, Uhum. mas ainda não funciona do jeito que funciona o Instagram. Sim. E ó, por exemplo, Juliano, o pessoal de casa deve estar assim, caraca, o meu sonho é conseguir vender pelo e-commerce. Já Aham. tentei fazer um site, aí a empresa me deu um calote, aí não deu certo, Tive o também site isso. tá ruim e tal. E o que que tu poderia falar aí pro pessoal de casa, o Juliano, de erros que você teve? Até tu Aham. falou, pô, foram 3 anos já de e-commerce, mas de um ano pra cá que começou a virar mais e começar a ir. O que que tu poderia dar de dica pro pessoal para talvez eles não passarem por dificuldades que tu passou? O que que tu daria de dica aí? No e-commerce o que eu percebo, eu fazia muito os mesmos criativos, né, para patrocinar, eu fazia os mesmos criativos. O que eu tinha feito ali no Instagram já subia, para patrocinar e tudo mais. Eu percebo que quando você tem um produto no teu site lá e você quer, né, tem uma profundidade e tudo mais, você faz um criativo específico para aquele produto Uhum. ser patrocinado, não necessariamente o que você postou ali no teu Instagram vai ser o mesmo que, entendeu? Sim. Mais direcionado. E de novo, vários conteúdos diferentes de um mesmo produto. Isso E faz muita diferença. e Juliana, bom, 3 anos, foram 2 anos aí que tu teve que ter muita paciência, né. Bastante? E eu vejo que o pessoal de casa que tá aí me assistindo, o pessoal agora deve estar ali assim, vai fazer assim, ó, com o rosto se escondendo, que o pessoal não tem essa paciência. O pessoal acha que vai abrir o site ali e: "Nossa, agora Não, estourei no gente, norte, eu vou ficar milionário". não. Aliás, eu criei o site já com a intenção de desmamar um pouco o meu público do Instagram e WhatsApp para dar uma desafogada, porque às vezes era, meu Deus, uma loucura mesmo. Então, por mais que tivesse ali 3, 4 meninas para atender, acabava ficando puxado mesmo, assim, ainda mais se tivesse atendimento na loja e tudo mais. Então, pô, eu vou fazer o site, vou direcionar, que assim dá uma desafogada aqui.
Nada. As clientes que são do Instagram e WhatsApp, elas continuam sendo do Instagram e WhatsApp. Normalmente no site vão cair novos clientes, né? Novos clientes. Então, para mim funciona mais ou menos assim. As minhas clientes do Instagram e WhatsApp, elas continuam lá. Raríssimas exceções que vão comprar no site. Uhum. Então, é um perfil, né? De comportamento mesmo. Até mesmo porque se o cliente conheceu meio que ele comprou, criou relacionamento no WhatsApp, ele continua ali. Se ele começou no Instagram, começou no site. Tira dúvidas e tudo mais, exatamente. E como é que foi, Juliana, os erros, as coisas que aconteceram nesses 3 anos, vamos botar assim, dores de cabeça que tu teve até tu entender, não, realmente o site para dar certo tem que ser assim, 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 como é que foi esse processo? Na verdade, eu acho o site bem trabalhosinho, assim, no sentido, eu tinha uma pessoa que me ajudava, então eu ficava mais tranquila, mas você tem que estar sempre movimentando ali o que vai aparecer em lançamento, então você tem que estar sempre de olho. Então, se tiver alguém específico para fazer isso, ótimo. No meu caso, eu falo, eu sou o financeiro, eu sou a que compra, eu É sou cada e-mail diferente, tá lá. É a Juliana, aí é o financeiro, a Juliene, aí é o comercial, tudo. a Júlia. Tudo ela. Então, isso me demanda bastante. Então, tem que ter um cuidado, não dá para você fazer e deixar lá, né? Mas eu tive problema também, logo quando eu abri a loja, a intenção já era ter um site, mas tomei o calote do cara, enfim, paguei tudo à Eu falei vista. isso porque eu já conversei com muito dono de loja com esse mesmo problema. Normal, né? Infelizmente. Meu Deus, eu fui, paguei à vista, ele, à vista eu faço tanto, paguei, e ele me deu o calote. Aí depois de um tempo fiz, mas ainda não era do jeito que eu queria e também não conseguia movimentar legal. E hoje o que me ajudou muito foi ter o site integrado, né, com o meu sistema. Antes não era. Então, se vendia no site, tinha que ir lá no sistema da baixa, porque era o mesmo estoque, né, da loja física. Então, hoje, nossa, o que me ajudou muito é ter o site integrado com o teu sistema, porque daí vendeu, já dá baixa no Ó, estoque. vou te perguntar que o pessoal de casa deve estar assim, ó. É. Ô, Juliana, que sistema e plataforma você usa? O pessoal de casa deve estar querendo perguntar pra tu isso. Eu uso o sistema da REN Sistemas, que já está comigo há muitos anos, e uso o Nuvem Shop. Uhum. Esses dois. Show. E funciona super bem. Não tive problema nenhum. E, Certo. ô, Juliana, como é que é pra você saber que tu tem tanto a loja física quanto o Instagram, teu WhatsApp e o site? Porque hoje em dia, eu acho que talvez te dá uma segurança maior, porque tu não tá com os ovos na mesma cesta. Vamos botar que tu tem cestas diferentes. Vamos botar o físico, o online e o site. Porque hoje em dia a galera tá só no físico ali e se der ruim, deu ruim. Eu vou te falar que é uma sensação bem gostosa quando começa a cair as vendas no site. Você tá lá dormindo, você acorda, opa! Tive que 3 delícia! vendas. É uma sensação muito boa. Mas te dá exatamente um alívio. Eu ainda não defini metas diferentes para cada, né? Não tenho uma meta diferente do online, do físico, porque ainda estou nesse processo. Então, por enquanto, nossa meta é geralzona mesmo. Mas com certeza dá uma aliviada. Ontem mesmo foi um dia que não foi tão bom, e quando eu cheguei à noite em casa, tinha caído uma venda legal no site. Falei, opa, não foi perdido. Né? Aham. Então, você vende dormindo. Então, eu acho interessante ter mesmo, até porque você posta um conteúdo, aí você põe lá o link do teu site, enfim, a pessoa entra lá à noite e faz, né? Não demanda ali tanto tempo. Se a pessoa tem um pouco mais de urgência, ela vai e faz isso. E, nossa, já tivemos vendas bem grandes no site. Ah, e outra coisa que é legal. Mesmo a cliente que compra no site, a gente entra em contato com ela para oferecer mais coisas, enfim, isso também funciona super bem. Então, não é só tirei o pedido Vendi, é isso. não, Vou fazer entra em outra coisa. contato, exatamente. Gerar um pós-venda, né? Criar um Exato. relacionamento que o pessoal de casa não faz. Exatamente. Teve uma cliente uma vez que ela veio através do site, ela é do interior de São Paulo, e ela começou a conversar com a gente daí pelo WhatsApp e Instagram. E um dia eu peguei, né? Ela estava fazendo uma compra, acho que de R$ 1.500, uma coisa assim.
E eu vi que ela tinha acabado de ser mãe. Enfim, olhei o perfil dela, uma moça super bonita. Você via que tinha bom gosto e tal, mas aquela era a realidade dela, tinha acabado de ser mãe e tal. Dei uma olhada, falei, gente, ela vai gostar disso, 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 mandei. A compra dela era 1.500, eu fiz mais 1.500 de venda só de sugestões que eu fui dando pra ela ali. Mas, de novo, entendendo o perfil da cliente, né? E o pessoal de casa lá, Juliana. Nossa, mas se eu perder esse cliente, tadinho, eu vou estar perturbando ele. Não, gente, não vai. O mais gostoso é você mostrar uma coisa que faça sentido para a realidade dela. No caso dela, foi mãe. Eu ofereci uma camisa de botões, ó, você tá amamentando, legal essa camisa, mas ao mesmo tempo ela é moderna, você pode combinar com esse aqui, tá? Ela levou tudo. Super legal e virou nossa cliente, daí ela saiu ali do site e passou a comprar com a gente no WhatsApp por conta dessa consultoria Uhum, mesmo, né? show. Porque assim, o quanto que o pessoal tem dificuldade no online, venda, oferecer, não tá escrito, Juliana. Mas é porque precisa de conhecimento também, né? Precisa conhecer Exato. produto cliente, não adianta. Que, como que doido, é muito doido isso, cara. Toda vez que eu converso com um dono de loja, assim como você, Juliana, que tem uma marca muito forte, a empresa gira e vende bem, o diferencial é conhecer o cliente. É saber o público-alvo ali que tu trabalha, Sim. né? E Juliana, hoje, quando você olha ali com relação às estratégias que você usa de vendas, de marketing, enfim, o que que tu acha que são grandes diferenciais da Juliana? Como eu te falei, eu acho que eu sou mais intuitiva do que estratégica. É uma Mas coisa. ainda assim, eu acho que a tua intuição é de uma certa forma Sim, estratégica. ela é mesmo. Eu sou muito verdadeira com as minhas clientes no sentido, olha, esse é o último mesmo, né? Essa é a última peça. Porque às vezes assim, às vezes até pego algum atendimento, a cliente está perguntando uma peça e é realmente nossa última, e as meninas falam, ah, ainda tenho. Gente, ainda tenho e é a última. E você não tá mentindo, é a última mesmo. E eu fico, às vezes, numa ansiedade, porque eu sei, eu já liguei pro meu fornecedor falou que não tem mais. Então, eu repasso isso mesmo e tem que repassar. E não é só o gatilho da escassez que funciona muito bem, mas é real mesmo. Olha, é o último, é super bonito, você vai perder. E acontece muito. Perdeu, ficou sem, depois vai lá chorar. Eu falo, vocês ficam achando que é papo de vendedora? Não é não. Aí acontece, fica aí reclamando. E outra coisa que faz muita diferença, eh, não é só mandar ali para cliente: "Ah, eu tenho esse, esse". Não, você vai falar a respeito de cada um. Tenho esse, se você gosta de sentir o corpo mais marcado, esse aqui é bacana, porque ele modela, mas ele valoriza. Então é você Contar a narrativa, a história do produto, né, a digamos cliente tem que assim. se imaginar ali, sabe, porque olhar: "Ai, não gostei de nada". Não, mas veja bem, é um outro olhar que você traz para aquilo. Demanda tempo, só que você é mais assertivo e consegue ter muito mais resultado e isso naturalmente você vai desenvolvendo e vai se tornando corriqueiro, Aham. fica fácil, sabe. Então, eu acho que é muito isso, é conhecer mesmo o cliente, conhecer tuas peças, ter essa coisa do acreditar mesmo. Se o vendedor não acredita no que vende, ele não vai vender. Ele não vai Não, não, perguntar, perturbar, que não não é vai, perturbar o cliente. não vai. Não vai. E eu comecei, eu vou te falar, eu não sabia vender, eu não gostava, porque Uhum. eu achava que estava incomodando. E a minha sócia na época era muito boa. Ela é muito boa vendedora. Eu falo que ela vende até caminhão pegando fogo. E ela começava a atender, eu corria para os fundos da loja, eu não gostava, eu tinha um pouco de vergonha também. Acho que talvez um pouco de insegurança, né? E depois que a gente desfez a sociedade, eu falei, cara, eu vou ter que agarrar isso aqui. E hoje eu amo, como eu falei, é minha parte favorita, assim, Porque tu sem entende, medo. Juliano, tu falou muito de propósito, e quando tu entende que tu não tá ali vendendo, mas ajudando aquela pessoa, ela se sentir melhor, a Nossa, autoestima dela, tu vai vender mais, porque tu vai fazer a autoestima dela exatamente. subir muito mais. Exatamente. É sobre isso, é sobre elevar a autoestima. E sempre foi. Quando eu busco lá na minha história, por que que eu arrumava minhas amigas quando terminava com o namorado? Por que que eu ia maquiar alguém que estava triste? Sempre foi por propósito, entende? E isso, quando você acredita, eu posso acreditar nessa caneca.
Se eu acreditar, vai dar certo, porque é algo muito além. Não é eu acreditar, não, eu preciso. Não, você só sente lá dentro. E dá certo, não tem como. Exato. É porque não tem aqui ninguém da nossa equipe aqui com casaco, que a gente tem um casaco laranja, que Ah, tudo nosso é laranja, aham. e a gente também compactua muito com isso, ô Juliana, do propósito, tanto que no nosso casaco tá lá, o propósito de mudar vidas é forte, porque a gente entende que quando a gente tem um propósito ali do que a gente faz, a gente às vezes não vai ter um receio de falar o que tem que ser falado pra Exato. pessoa ali, por exemplo. Quando tu chegar lá, olha, isso tal, assim, não vai ficar legal, veja essa daqui. Então, às vezes tu tem conversas difíceis com o teu cliente, olha, esse aí não, mas esse daqui. Aí o cliente, nossa, ela foi tão sincera, ela vai acabar até levando mais. Sempre. Eu prezo muito pela sinceridade. E se a cliente fala também, ai, não sei se gostei, eu falo, não leva. Então, não leva, a gente vai achar outra coisa que você se sinta melhor. E era assim também até na época que eu trabalhava com produção de desfiles, que eu era contratada para montar os desfiles de lojas lá em Assis, no interior de São Paulo. Eu tinha isso com os modelos que iam participar. Gente, não eram modelos super profissionais, eram pessoas da cidade, interior e tal. Então, eu separava vários looks e eu dava para uma modelo ela entrar com 2 looks, eu dava 5 looks para ela provar. E quando eu olhava para ela e via qual que ela tinha se sentido bem, eu falava: "Você gostou desse?". "Ai, amei". "Então, esse é um look, vamos pro outro". Aí ela provava mais alguns. "Ai, esse eu também amei". "É esse". Porque como que eu vou colocar uma pessoa que não tá super acostumada a Uhum. fazer aquilo, não é a profissão dela, né, eh, desfilar com uma roupa que não tem nada a ver com ela, e que ela vai se sentir péssima e vai entrar murcha. Então, sempre foi sobre analisar comportamento, analisar as pessoas. Então, isso é muito a fundo, mas isso você acaba sendo para tudo, né? E você leva para o teu negócio. Então, tem gente que entende, é futilidade. Não é Não é. futilidade. É porque, na verdade, sabe o que eu acho do que o pessoal de casa acaba pensando nisso? Porque eles acham. Muitos levam. Sabe aquele papo que, nossa, vendedor. Ninguém gosta de vendedor, Aham, sabe? exato. Então, tipo assim, muitas das vezes o dono e a dona de loja, eles acham. Ele tem essa mesma visão dele. Uhum, Tipo assim, se eu perturbar, sabe? Eu vou virar aquele vendedor chato. Se eu vim ali e tal, eu vou ser o vendedor chato. uhum, E aí acaba deixando de vender mais. Tem certeza, Juliana? Pô, se tu conseguiu vender R$ 3.000 pelo site, né? uhum, 1.500, depois tu uhum. entrou ali e tal, tem certeza que na tua loja tu já vendeu para um cliente R$ 5.000 ali, por exemplo, Com e com certeza, esse teu mais. atendimento. Sim. Aí o pessoal de casa ela fica, eu vou ser aquele vendedor chato. Aí começa, acho que com essa trava de ser julgado pelo cliente, Não. sendo que o cliente, na verdade, nossa, obrigado por ter, eu gostei desse look, esse daqui. Se você não Exato. tivesse falado, eu não ia levar. Aham, exatamente. E o cliente precisa confiar também que a pessoa que tá ali atendendo e tudo mais sabe do que tá falando, né? Eh, Você não vai acreditar em alguém que você olha e falar, não sei se gosto muito do estilo, né? No caso ali Aham. da moda. Do mesmo jeito. Então, eu acho que isso é uma coisa que faz muita diferença e a gente precisa olhar para isso com propósito mesmo. Como eu falei, muitas pessoas, moda é fútil. Não é. Quando eu atendo uma mulher, sei lá, que acabou de se separar, ou uma que passou por um processo de emagrecimento, sabe? Pessoas que estão querendo se transformar ali Sim. de alguma forma, e a gente vai e, pô, entra uma pessoa na loja e sai outra completamente diferente, né? Com a autoestima lá em cima. Então, não é. Tem algo mais Por trás ali. Até é porque sempre se a gente sobre for parar pra pensar, ô Juliana, eu acho que também o pessoal de casa deve ter uma trava assim, porque acha que tá manipulando o cliente. Eu tô ali, tô manipulando o cliente. Agora, quando não. você tem um propósito, tu não tá manipulando o cliente, tu tá, cara, trazendo uma coisa boa ali pra ele. E que se você vê também, pô, não faz sentido não, cara, então não leva. Exatamente. É o natural, eu falo, é o natural. É você não forçar nada, deixar a pessoa à vontade e trazer ali para ela ideias. E é muito legal também quando eh, o cliente dá abertura para isso, porque tem pessoas que são mais engessadas, Sim. né? E aí tudo bem, a gente respeita, mas quem te dá liberdade é muito legal. É a parte mais bacana, Gostosa ali mais do sim, negócio, né? é a parte mais prazerosa, com certeza. Boa. E eu, Juliana, como que foi pra tu aprender a lidar com mudanças de estação? Porque isso é um dos grandes calos aí de todo dono de loja Não de aprendi. moda. A fase Que é difícil, né? A transição de coleções judia bastante, assim. Sim.
porque os clientes não querem comprar, você também não tem muito o que comprar nessa transição, então a gente acaba fazendo uma promoção, liquidando, para poder passar por essa transição. Então, por isso tem que haver bastante planejamento também. Os meses ali, janeiro, fevereiro é doído, né? Normal. Ainda mais esse ano. Eu acho que esse ano o brasileiro realmente só quer acordar agora em março. Doído. Aí, março, as coisas começam a melhorar. Abril e maio, para mim, ótimo, sensacional. Aí vai melhorando ali. Julho é ótimo também. Setembro é ruim. Setembro é sempre um mês que eu preciso de uma programação maior. Outubro, mulherada já segura, porque vem a Black em novembro. Então, são hábitos que você tem que Entendendo o começar. hábito do consumidor, né? Exatamente, para se adequar ali, para você não fazer, não meter os pés pelas mãos também, às vezes com grandes compras e tudo mais. Hoje, graças a Deus, eu já consigo ter uma visão mais ampla disso, né, para poder me organizar. E bom que tu tem um público-alvo definido, que aí você não vai deixar estoque encalhado desnecessariamente. Né? Estoque encalhado, esse não é nosso problema. Show. Não E tem. Juliana, o que você gostaria de ter ouvido durante a tua trajetória, durante a tua jornada, com relação a erros talvez que tu cometeu? Eu acho que essa questão do planejamento, com certeza, de planejar melhor os dias, né? Eu sempre fui muito ansiosa de querer inovar todos os dias e isso me desgastou Uhum. muito, muito mesmo, assim, de ficar. Por exemplo, eu tinha uma coisa, 10 da manhã eu tenho que postar a loja aberta. Como se as pessoas fossem lá olhar e falar, nossa, deu 10 da manhã, entendeu? Como se eu Uhum. tivesse que abrir a minha porta, como se fosse a mesma coisa. E não é, então, uma cobrança muito grande, não se cobre tanto. Relaxa, que eu acho que quando a gente relaxa, as coisas funcionam um pouco melhor. Não dá para ser num nível de estresse muito alto, nem muito baixo. E planejar. Eu acho que sempre planejar. E aqui, ó, organização financeira, porque senão você fecha. Por isso Fecha. que o nosso modelo de negócio, né, que é loja de roupa, é o mercado que mais quebra. Porque aí para vender mais, tu tem que comprar mais estoque. Aí se tu Exato. compra errado, com o público errado. Você Eu sabe fico batendo que. nessa tecla porque eu vejo muita loja quebrando por causa Aham. disso. Porque aí vai vendendo, vendendo, vendendo. E aí, tipo assim, enche de estoque, porque tem que ir aumentando o estoque pra tu ir vendendo mais e Uhum. compra errado, estoque parado. No começo, quando eu comecei, a gente antecipava o cartão para poder fazer compra. Aí chegou uma hora, antecipava, fazia compra, faltava dinheiro, era uma ginástica absurda, assim. Aí teve uma época que pensei em fechar realmente a loja, que foi 2019, não faz tanto tempo. E porque tava assim, muito elas por Uhum. elas. Aí foi a época que eu separei a sociedade com a minha amiga. E eu falei, ó, porque se não for assim, ou vai quebrar, ou não sei. Comprei a parte dela, mas aquela coisa dentro de mim, gente, mas por que que não virou ainda? O que que falta? Porque assim, quem gostava da loja gostava muito. Era apaixonada pela loja. Eu falei, só precisa ter mais desse aqui, mais desse público. Né, aí que acontece? Faltava muita mercadoria, porque eu não tinha grana. Eu ia para São Paulo com R$ 3.000, R$ 4.000. Gente, você não compra nada, nada, né? E aí veio de uma tragédia, na verdade, foi onde eu Uhum. usei para dar uma alavancada na loja. O Pra dar Meu, esse up, né? meu pai, infelizmente, perdeu a visão esquerda do olho, do nada. E ele veio para Curitiba fazer uma cirurgia. E, enfim, demos cheques meus para ele fazer essa cirurgia, que era, acho que R$ 30.000, uma coisa assim, não me lembro direito. E o meu pai falou: eu vou depositar o dinheiro à vista na sua conta. Olha isso. Vou depositar o dinheiro à vista na tua conta. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, eu quis fazer parcelado, porque senão vai que o médico não me dá a atenção que eu preciso, porque já paguei à vista, então fica na tua conta. Só que o meu pai, não sei se inconscientemente ele não fez aquilo de propósito, porque meu pai é meu Deus, meu braço direito, assim, a gente é apaixonado um pelo outro, a gente admira muito um outro, e ele sempre confiou muito em mim. E aí eu olhei para aquele dinheiro, falei, cara, o que que eu faço? Vou deixar 3 meses aqui de parcelas de Uhum. cheque na conta e o restante eu vou pegar e vou para São Paulo, vou fazer uma compra. Ia ter uma festa bem badalada aqui em Curitiba um mês Aham. depois, e eu fiz isso.
peguei aquela grana, fui pra São Paulo e fiz uma... E aí, tu ainda fala que tu não gosta de risco. Qual o risco aí? Mas era um risco, mas eu calculei 3 meses, falei, vou deixar 3 meses aqui de saldo para compensar esses cheques. E o restante, em 3 meses, eu já girei esse dinheiro, né? Já fiz mais, já vai dar certo. E fui bem na confiança. E deu super certo. E foi a partir daí que a minha loja cresceu e deu o boom. Foi a partir dessa história aí do meu pai. Boa. É Aham. seu José, não é? José Augusto. José Augusto. Aham. E, por exemplo, Juliana, o que que você acha hoje na tua visão? Porque a gente sabe que o mercado da moda tem muita loja, seja com Muita. física ou seja só no online. O que que você acha que separa os amadores de lojas mais profissionais hoje no Olha, eu acho assim, mercado? para quem começa grande, que já com um grande investimento e tudo mais, eu acho que a coisa é mais fácil, né? Porque você, enfim, você tem mais recursos. Agora, para quem começou como eu vou te falar bem sinceramente, foi muito trabalho, muito. Não foi muito mesmo, assim, de você acordar pensando e dormir pensando, Dormir pouco e pensando. pensando muito, não parar. Eu tinha uma coisa comigo. Hoje o dia não tá tão legal, não tá fluindo bem. Eu dava um jeito, eu movimentava, sei lá. Por isso também que eu acho que eu me tornei um pouco ansiosa, porque tinha que girar no dia. Eu não deixava para amanhã. Então eu estabelecia metas diárias e tem que bater, porque se não bater, amanhã vai dobrar, né? Então era o tempo inteiro pensando, o tempo inteiro correndo. Não foi fácil. E se alguém começou nesse negócio do jeito que eu comecei e foi fácil, me admiro, gostaria de saber o caminho, porque eu não sei, foi a base de muita luta Muito mesmo. trabalho duro, né? E o Muito, trabalho duro devolve. muito trabalho. Show. E Juliana, a gente chegando ao fim do episódio, Sim. falei pra tu que passa voando, o pessoal aí de casa também, caraca, já chegou no final. E, Juliana, pra gente finalizar o episódio, o que que você daria de conselho final pra quem quer crescer a sua loja de moda hoje, no atual momento do mercado? Investir em comunicação, tudo que a gente já falou, conhecer sobre o produto, conhecer sobre o cliente. Isso demanda também, depende muito dos recursos que você tem. Se você tem menos recursos, vai precisar de mais ainda conhecimento. No meu caso, foi um trabalho muito formiguinha, né, de muitos anos. E hoje, graças a Deus, já posso dizer que vivo tranquila disso. Mas para quem está começando, gente, não é moleza. Estude, pesquise, conheça teu cliente, defina o seu estilo sem se perder e acredite, acima de tudo, no que você está fazendo e tenha paciência. Paciência, não queira tudo para amanhã, para ontem, que eu vejo que as pessoas são muito ansiosas hoje em dia. Ai, não deu certo, já troca, vai fazer outra coisa. Não é assim. Então, todas as pessoas que eu conheço que chegaram até aqui têm um processo legal, assim. Então, dá para cortar caminho? Dá. Então, se inspira, olha em quem, né, quem você admira e tenta Anota tudo que a Juliana extrair falou, o máximo. apliquem. É isso, espero ter ajudado de alguma forma. Como eu te falei, eu sou mais intuitiva do que técnica. Mas essa é a Então, tua técnica. e é muito natural e é isso. É isso que eu acredito e é isso que funciona. Perfeito. Juliana, muito obrigado por Obrigada a ter você. aceitado o convite para estar aqui no episódio com a gente hoje. Eu que agradeço. Tenho certeza que se o pessoal de casa anotou e eles colocarem em prática, eles vão conseguir crescer a loja de moda deles. Tenho certeza também que, assim como eu, amei a tua história, né? Uma história muito inspiradora de, pô, lá dos primórdios, sacolheira e vambora, trabalho duro. E, pô, será que eu fecho a loja ou não? Não, quer saber? Vou fazer acontecer e fez acontecer. Tenho certeza que a tua história, assim como me inspirou, inspirou muito o pessoal aí de casa também. E, bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui do Cerberus Cast. Se você quiser, até o Juliana, pro pessoal aí, se quiser te acompanhar, o Instagram da tua loja, o Instagram da Juliana. Claro, meu Instagram é joaline1, né? O meu pessoal. E da loja é _Antonieta, com 2 sets no lugar do T.
Perfeito. Então, ó, se você quer acompanhar um pouco do trabalho da Juliana, acompanhar ela nas redes sociais, você já tem um caminho aí também. E bom, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no YouTube, se inscreve no Spotify também, que toda semana a gente vai estar se reunindo com donas de loja bem-sucedidos, para contarem um pouco da história deles aqui, coisas que normalmente não aparecem no Instagram, né? Conversas difíceis, momentos difíceis, erros e decisões que foram tomadas ali na trajetória. E é isso, bora pra cima e vamos vender!